zona de conforto e te faça enxergar o mundo de outra forma, então este livro é para você. Olá pessoal, que bom ter vocês aqui em mais um vídeo desse canal que facilita a tua escolha na hora da leitura, indicando se o livro é bom ou não. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo, eu sou a Leonela e já te convido a se inscrever no meu canal, assim você não perde nenhuma dica de livro. O livro de hoje é imperdível, uma leitura impactante e necessária. Estou falando deste livro aqui, De Onde Eles Vêm, do escritor Jefferson Tenório, uma publicação da editora Companhia das Letras e são 205 páginas. Um livro relativamente curto, porém intenso. Já te trago de cara 3 motivos do porquê você precisa incluir este livro na sua lista de leitura agora. Primeiro motivo, este livro, já adiantando, este livro é bom. Este é o primeiro motivo de cara. Você precisa ler, porque eu te garanto que esse livro é bom. Segundo motivo, você precisa conhecer a escrita de Jefferson Tenório. Se você nunca leu um livro do Jefferson Tenório, esta é a oportunidade através dessa leitura. Terceiro motivo, um livro que vai fazer você furar a sua bolha, enxergar o mundo de outra forma, olhar para os lados e ver outras realidades. Quero dizer que Jefferson Tenório é um escritor brasileiro contemporâneo, ganhador do Prêmio Jabuti pelo livro O Avesso da Pele, escreveu outros livros também, inclusive Estela Sem Deus, que tem resenha desse livro aqui no canal, depois você vai lá assistir também. E lá tem uma protagonista negra, feminina, aqui temos um protagonista jovem, negro, e Jefferson Tenório é isso, um escritor que escreve sobre a realidade social. Escreve perfeitamente, são personagens fictícios, mas que poderia ser real. E lendo este livro, inclusive, muitas vezes eu me questionei se era só ficção, até onde era só um personagem e não o próprio Jefferson Tenório na juventude ou algum jovem que ele tenha acompanhado de periferia, porque é muito verdadeiro tudo que ele escreve. Eu imagino que foge de uma ficção. Então, se você quer um livro que vai te fazer repensar o mundo à sua volta, leia com certeza De Onde Eles Vêm. O que traz a resenha dessa história? O personagem Joaquim, um jovem negro morador da cidade de Alvorada, um menino órfão que vive com a avó, que já está muito idosa, inclusive em princípio de demência, e os cuidados desta avó ficam por conta do Joaquim e da tia que mora com eles. O Joaquim desempregado, vivendo dessa aposentadoria que a avó ganha, mais o salário da tia, que é faxineira, vivem com muita dificuldade e vai trazendo esse olhar do Joaquim com essa vida difícil, tentando lutar contra isso, até o momento em que ele ingressa na universidade, pelo sistema de cotas. Aqui Jefferson Tenório nos traz, a história se passa em meados dos anos 2000, no início em que se instalou as cotas raciais para as universidades públicas. E o Joaquim, então, consegue ingressar na faculdade através dessas cotas, no curso de letras. E aí ele começa a se permitir sonhar com uma vida melhor. Sonhar em conseguir um trabalho na sua área, sonhar em ser um escritor, em viver uma vida diferente da que ele estava vivendo até agora. Isso seria bem um paralelo que o escritor quer nos trazer.
show, conseguiu entrar na faculdade, tem sonhos, perspectivas, mas será que a realidade em que o Joaquim vive vai deixar ele transpor esta barreira, transpor essas dificuldades, dificuldades como preconceito, a desigualdade social, o mundo em que se vive que não é tão inclusivo assim, e vai trazendo aos poucos todo esse olhar. E até mesmo, quero ressaltar para vocês aqui, os avanços, que são poucos, mas que ainda assim existem. Então começa com esse olhar. O Joaquim entrando na faculdade, encarando a desconfiança dos professores, né? Bem o título do livro, de onde eles vêm, será que eles estão preparados, esses cotistas, para a sala de aula, para essa universidade? Será que eles se encaixam nesse meio? Joaquim vai se sentir um pouco deslocado, vai perceber esse olhar preconceituoso, quem sabe até de desconfiança dos colegas, dos professores. Não é tão fácil se enturmar. Essa realidade, só o fato dele estar na faculdade não muda a dificuldade que é a vida dele. E aí, claro, você vai dizer, isso é óbvio, mas aqui quer mostrar as ilusões que a gente cria. Às vezes o acesso à universidade vai resolver uma questão muito, muito maior, que é racismo estrutural, dificuldades de acesso ao trabalho, vai mostrar, inclusive, quanto era difícil para o Joaquim chegar à universidade, enfrentar ônibus lotado, muitas vezes ele não tinha nem dinheiro para passagem. Então, as cotas raciais já foi um avanço, conseguiu se incluir os negros na universidade. Mas como se faria para mantê-los? Aí já seria outra questão. Inclusive, tem uma passagem que eu grifei aqui, onde o Joaquim está voltando da faculdade e refletindo sobre a sua vida. Ele pensa, então é possível, há de haver algo de bonito nisso tudo. Não era possível que a síntese da minha vida fosse um ônibus lotado em meio a um calor insuportável de verão. Olhem o poder dessa escrita. As sutilezas, o dia a dia. É bem aí que Jefferson Tenório nos leva para dentro dessa história do Joaquim. Mas ele continua remando contra a maré. E o que seria remar contra a maré? Ele continuou frequentando a faculdade, apesar de todas essas situações, apesar dos olhares desconfiados, apesar da dificuldade de ter, às vezes, até mesmo o dinheiro da passagem, mesmo desempregado, com a situação familiar em casa. Tudo isso não desmotiva o Joaquim. Ele continua sonhando em ser um escritor, em conseguir um emprego na sua área. Só que o tempo vai passando e as dificuldades vão, parece que aumentando. É como se as dificuldades fossem engolindo o sonho do Joaquim. Como se ele percebesse que não é possível lutar contra o que tem que ser. Como se fosse uma barreira intransponível do que é a vida que ele tem para a vida que ele sonha. E é aí que ele se questiona, e eu vou ler mais uma passagem aqui para vocês que eu achei incrível, que diz o seguinte: ter uma vida ordinária era a regra, assim como acontece com milhões e milhões de pessoas negras. Vejam no que Joaquim passou a acreditar, que ter uma vida ordinária era a regra, que não seria possível transpor isso aí. E ele, acreditando nisso, tranca a faculdade, porque ele precisa trabalhar e ele só consegue empregos em outras áreas, como por exemplo no telemarketing. Depois ele vai trabalhar num posto de gasolina. Ele precisa muito trabalhar para ajudar na questão financeira dentro de casa, pagar aluguel, supermercado, ajudar a tia, todas essas situações. Então ele tranca a faculdade, começa a trabalhar. E num dado momento, ele vai encontrar uma ex-colega da faculdade, ali ele já tinha trancado, né? E ela vai tentar convencê-lo a voltar. E deixa eu ler aqui para vocês o diálogo entre eles, para vocês entenderem
a grandiosidade dessa escrita. A colega se chama Sahariene e ela diz assim: eu sinto muito, que ela sentia muito pelo que tinha acontecido com ele, né, de ter trancado a faculdade, de não ter conseguido dar a continuidade. Disse também que não devia estar sendo fácil, mas contou que o centro acadêmico estava se movimentando para acolher melhor os cotistas, que eles estavam pressionando a reitoria para dar mais condições de que permanecessem na universidade. Olhem só, que olhar, isso aqui já é mais quase para o final do livro. Então começou ali com o sonho, a conquista para os cotistas, né, entrarem na universidade e com o avançar da história, as lutas por mais. Conseguiu se trazer para a faculdade agora como se mantém, através de projetos sociais, de mais incentivos. É aí que Joaquim ilustra tão bem todos esses avanços, todas essas linhas do tempo. É uma escrita assim muito incrível, por isso que eu trago tudo isso para vocês, esses motivos que você precisa conhecer essa história e ler esse escritor que é Jefferson Tenório. Claro, não vou mais dar nenhum spoiler, te convido a ler para saber o que acontece no desenrolar da vida do Joaquim. Será que ele vai conseguir transpor essas dificuldades? Será que ele vai conseguir mudar a sua realidade, deixar de ter essa vida ordinária, como descreve aqui na história? Você lendo, você vai descobrir. É uma leitura provocativa, porque essa história realmente vai mexer com você, assim como mexeu comigo. Eu simplesmente avaliei com 5 estrelas e, claro, este livro é bom e necessário. Inclusive, deixei aqui no link da descrição do vídeo o link para compra deste livro. Você não paga nada mais por isso, é remetido para o site da Amazon. Também não esqueça, deixe aqui nos comentários, já leu algum livro do Jefferson Tenório? Qual deles mais te impactou? Confesso que amei Estela Sem Deus, mas este aqui já está na minha lista de favoritos. Com certeza vai entrar nos favoritos deste ano. E é claro, já não esqueça, se inscreva aqui nesse canal, deixe seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras! Tchau!